Quando uma aplicação se conecta a uma base de dados com sucesso, o método OpenDatabase retornará um objeto do tipo FutureDatabase, referente ao banco de dados. Uma instância database possui métodos capazes de efetuar mudanças e consultas no banco. Com o método execute, é possível executar de forma direta o código SQL no banco. No exemplo, utilizamos esse método para criar uma estrutura simples como uma tabela para um banco de dados. Utilizamos o parâmetro onCreate e retornamos o resultado de execute. Quando se tem uma base de dados e uma estrutura de tabelas, é possível inserir novos registros com informações que representam as entidades do domínio da aplicação. A instância de database possibilita esses acréscimos ao banco por meio do método insert. No exemplo, vemos o método insert em ação, recebendo como parâmetros o nome da tabela e uma estrutura de dados do tipo map, com as informações a serem acrescentadas. Consultas representam a grande parte das interações com o banco e podem ser efetuadas com o método query. No exemplo, passamos apenas o nome da tabela. Isso faz com que uma consulta no estilo SelectFrom seja executada selecionando todos os registros e campos da tabela. A estrutura retornada correlaciona uma string referente ao campo da tabela e um dynamic referente ao dado retornado, possibilitando assim a manipulação de dados mais fácil. Quando algum campo de um registro pré-cadastrado precisa ser modificado, é possível contar com o método update. Ele recebe como parâmetros o nome da tabela, os dados a serem gravados, uma cláusula where e os argumentos para essa cláusula. No exemplo, estamos em busca de uma pessoa no banco. Essa busca é feita com base em um campo, o ID. Explicitamos essa regra por meio da cláusula where. Note que uma interrogação é utilizada para dizer que o campo será fornecido no parâmetro where_args. É possível também deixar o where_args nulo e passar diretamente as informações no where. Quando um registro não for mais necessário, é possível apagá-lo com delete. Como não é necessário passar dados para o banco, os parâmetros utilizados são o nome da tabela, cláusula where e argumentos. Uma classe de modelo pode ser construída para facilitar a manipulação das informações pela aplicação. Uma dica é acrescentar um método para retornar uma instância de map, útil para os métodos utilizados com a instância de database, e sobrescrever o toString para editar a string de saída que representa o objeto.